O show se passa no ano de 1962 de um universo paralelo. O poder do eixo composto pelos alemães nazistas e os japoneses imperiais venceu a Segunda Guerra Mundial, e agora são os governantes do mundo inteiro. Nesse universo, o presidente eleito dos Estados Unidos, Franklin D., foi assassinado em meio à guerra, e os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki nunca aconteceram. Em vez disso, os alemães lançaram uma bomba atômica em Washington, D.C., e enfraqueceram os países aliados. No mundo atual, os alemães dominam toda a Europa e África, e o Império do Japão controla toda a Ásia. No entanto, o ponto de poder é definido nos Estados Unidos, que desde então foi dividido em duas partes: a América do Norte Ocidental governada pelos japoneses, e a América do Norte Oriental e Centro-Oeste é controlada pelo Grande Reich nazista, também chamado de GNR. A bandeira americana tem uma suástica em vez de estrelas, indicando sua completa rendição aos nazistas. Embora os dois impérios tenham vencido a guerra de mãos dadas, desde então tem havido uma relação do tipo Guerra Fria entre eles. Disse que após a morte do atual Führer, Hitler, seu próximo no comando assumirá todos os estados japoneses, e se declarará os governantes do mundo. Em ambos os impérios, os americanos estão sujeitos ao racismo, e têm menos direitos do que alemães e japoneses em seus respectivos estados. A polícia pode matar qualquer americano se achar suspeito sem ter que responder a ninguém. Existe uma zona neutra entre dois antigos estados americanos que engloba as Montanhas Rochosas. Serve como uma zona neutra onde nenhuma regra de qualquer império funciona. É também um esconderijo para o grupo de resistência, que está constantemente protestando por seus direitos e liberdade. Então, somos apresentados a Joe Blake, que vive em Nova York ocupada pelos nazistas. Cansado de ser escravo dos nazistas, ele procura fazer parte de um grupo de resistência. De várias fontes, ele finalmente descobriu o endereço do líder do grupo em Nova York. Enquanto ele viaja para o referido local, vemos os outdoors da Times Square cheios de propaganda nazista e anúncios sobre o Führer. A sede acaba por ser uma empresa de transporte, e o líder é um gerente chamado Don. Joe diz a ele que ele é um rebelde, mas Don ri da cara dele. Joe conseguiu seu endereço, o que significa que ele já está qualificado para ser seu aliado, mas de acordo com Don, alguém como ele deixará escapar todos os seus segredos para a polícia se for pego. Joe diz ao gerente que sua vontade de lutar não é tão fraca, e Don finalmente lhe dá uma chance. Como sua primeira tarefa, ele é convidado a dirigir um caminhão cheio de máquinas de café para Cannon City, Colorado, que é uma zona neutra. Joe pergunta o que mais o caminhão contém, mas ele é solicitado a fazer o que foi dito sem fazer muitas perguntas. Pouco antes de partir, o local é invadido pelos nazistas. Joe consegue ir embora enquanto Don é pego e preso. Acontece que o terceiro oficial de maior patente nazista, Obergruppenführer Smith, iniciou o ataque. Ele costumava ser um capitão do exército dos Estados Unidos antes de se juntar aos nazistas e agora é leal a eles. Quando informado sobre Joe e o caminhão, o Obergruppenführer ordena que seu pessoal pegue o caminhão a qualquer custo. Então, somos levados para São Francisco, uma cidade governada pelo Japão no oeste. Juliana é uma especialista em Aikido e uma americana feliz vivendo sob controle japonês. Um dia após o treino, ela é abordada por seu amigo chamado Duni, que tem uma queda por ela. Ele a convida para um café, mas Juliana revela que já tem um namorado chamado Frank. Mais tarde naquele dia, ela conhece sua irmã Trude, que estava desaparecida na semana passada. Trude está feliz com alguma coisa, e afirma que sua vida está prestes a mudar para melhor. Então vemos Juliana conhecer seu namorado Frank, que é ótimo em arte. No entanto, como os japoneses não são grandes fãs de arte moderna, ele conseguiu um emprego como mecânico em uma fábrica. Enquanto eles conversam, descobrimos que Frank é judeu e está sempre vivendo com medo dos nazistas. É por isso que Juliana não quer ter seus filhos, porque eles também estarão sujeitos ao medo todos os dias de suas vidas. Após o encontro, Juliana está voltando para casa quando, de repente, Trude a impede. Ela lhe entrega um filme freneticamente e afirma que é o único caminho para a liberdade. Com isso dito, ela foge e é morta pela polícia alguns minutos depois. Juliana testemunha isso e corre para seu apartamento, antes de reproduzir o conteúdo do filme, que se chama De Grasshopper Les Ave. Mostra um mundo onde os nazistas foram derrotados, como a política mundial se desenrolou depois disso. Juliana fica em choque quando o vídeo lhe dá um gostinho de liberdade e a faz querer lutar. Depois disso, descobrimos que o filme é um produto distribuído por alguém chamado O Homem do Castelo Alto.
Nem mesmo os oficiais de alto escalão sabem quem ele é ou o que ele quer. Mas ele parece ser um aliado do grupo de resistência que tem acesso a coisas que as pessoas normais não têm. O governo proibiu esses filmes, mas eles continuam sendo distribuídos secretamente. Frank chega em casa e enlouquece ao saber que Juliana tem um filme. Ele quer entregá-lo à polícia logo pela manhã para que eles não tenham problemas. Na manhã seguinte, Juliana encontra uma passagem para a cidade de Cannon com endereço e horário. É claro que sua irmã teve que trazer o filme para aquele lugar, mas agora a responsabilidade é dela. Quando Frank não está por perto, ela foge como filme para a rodoviária. Ela também esconde o filme sob outro para encobrir a história, mesmo que seja pega. Na cena a seguir, somos levados à embaixada alemã no Império governado pelo Japão. Um comandante nazista de alto escalão, Hugo, encontra o ministro do comércio japonês Tagomi, que veio informá-lo sobre a chegada do príncipe e da princesa japoneses. Até a embaixada alemã deve ser decorada de acordo com seu gosto que não satisfaz os alemães. Ainda assim, eles concordam em fazê-lo para evitar tensões indesejadas. Em outro lugar, Dom foi amarrado ao teto e torturado. O Obergruppenführer e seu braço direito Eric vêm ao seu encontro, mas Dom não se incomoda com a presença deles e continua em silêncio. Enquanto isso, o caminhão de Joe para no caminho por causa de um pneu furado. Enquanto um homem gentil o ajuda a substituí-lo, Joe percebe cinzas no ar. Acontece que em algum lugar próximo, os alemães estão queimando pessoas com deficiência mental e física, porque não querem desperdiçar seus recursos com elas. Depois disso, Joe continua a jornada até chegar a um posto policial. Em um momento de calor, ele tira um filme de debaixo do caminhão e o esconde em outro lugar. A polícia não o encontra e o liberta. Assim como Juliana, o trabalho de Joe também é fornecer o filme para alguém na cidade da Cannon. Juliana conhece um homem chamado Randall que deveria conhecer sua irmã. Ele também é um membro da resistência e acha que Juliana não é adequada para o trabalho. Eles discutem sobre quem pode levar o filme para a cidade da Cannon. E decidem que Juliana deve fazê-lo, porque a pessoa que recebe o filme acha que está conhecendo uma mulher. A caminho da cidade, a bolsa de Juliana é roubada por uma mulher que foge com todo o seu dinheiro. E o filme falso, Juliana continua a viagem sem dinheiro, decidida a fazer primeiro o trabalho da irmã. No trabalho de Frank, ele e um colega de trabalho chamado Ed estão conversando sobre política. Logo, ele e Randall, com quem Juliana conversava antes, são presos por esconder o filme da polícia. Juliana chega ao hotel na cidade de Cannon e espera a pessoa que deve encontrar. Enquanto ela está nisso, ela conhece Joe, que paga por sua refeição porque sua carteira foi roubada. Eles conversam por um tempo e fazem amizade um com o outro. Então vemos Joe fazendo uma ligação para o Obergruppenführer, revelando que ele é um espião que trabalha para os nazistas e o responsável pela prisão de Dom. De volta a São Francisco, Frank e Randall são presos e torturados. O oficial Kido ameaça matar toda a família de Frank se ele não revelar a localização de Juliana até amanhã. Mais tarde, Frank e Randall ficam sozinhos e o último pede a Frank que não conte a ninguém sobre Juliana, porque o que ela está fazendo é maior que a família de Frank. Por fim, a irmã de Frank, Laura, e seus 2 filhos são levados à delegacia e solicitados a esperar em uma sala. Kido diz a Frank que eles estão prestes a envenenar os 3 em meia hora, e lhe dá tempo para pensar sobre isso. Então, em Cannon, a amizade de Juliana e Joe se aprofunda, mas Joe começa a suspeitar que ela é uma rebelde. Juliana começa a trabalhar como garçonete na lanchonete. Ela conhece um cliente chamado Alan que está lendo uma Bíblia. Quando Juliana se interessa pelo livro, ele lhe dá o nome de uma loja onde ela pode conseguir o livro. Ela vai à loja enquanto é observada por Joe. Ao mesmo tempo, em Nova York, o Obergruppenführer e seu assistente Eric são atacados por um grupo de rebeldes. Obergruppenführer consegue matar todos eles e prender um homem chamado Doug para interrogá-lo. Em outro lugar, Juliana reencontra Alan e afirma que tem algo importante para lhe contar. Eles decidem se encontrar em uma ponte à noite. Antes de sair para a reunião, Juliana entrega uma carta a Joe e pede que ele a envie para sua mãe caso ela não retorne. Joe liga para o Obergruppenführer, pedindo-lhe para descobrir sobre um homem chamado Alan, que ele suspeita ser um rebelde. Após a ligação, ele lê a carta em que Juliana conta à mãe sobre o mundo maravilhoso que o filme lhe mostrou. Incapaz de se controlar, Joe também assiste ao filme que possui. Ao ver uma realidade alternativa, seu coração se enche de vontade de revidar. Logo, ele é informado de que Alan não é um rebelde, mas um espião nazista como ele.
Sabendo que a vida de Juliana está em perigo, Joe saca sua arma e vai até a ponte. De volta a São Francisco, Randall é levado para ser executado. Kido pede a Frank que revele a localização de Juliana pela última vez, mas ele fica calado. Como resultado, um gás venenoso é liberado na sala onde a irmã de Frank, Laura, e seus filhos estão. Frank também é levado para ser executado ao lado de Randall. Minutos antes de sua execução, Kido encontra a mulher que roubou de Juliana no ônibus. Ao descobrir o filme falso, eles assumem que Juliana e Frank são inocentes. Frank é salvo segundos antes de sua morte, mas sua família morre por causa do erro de Kido. Em seguida, na ponte, Alan tenta matar Juliana, mas é interrompido pela chegada de Joe. Juliana o empurra da ponte e o mata. Logo depois, ela começa a chorar enquanto Joe a segura em seus braços. Eles voltam para o hotel onde Joe ajuda Juliana a relaxar. Apesar da culpa de matar uma pessoa pesando sobre ela, ela mantém a calma. Ela pergunta se Joe leu a carta que ela deixou para sua mãe, e ele responde que sim. Juliana não se importa porque confia nele, e acha que ele fez isso porque estava preocupado com ela. Os dois têm que sair do hotel o mais rápido possível, porque um agente nazista morto significa que mais virão procurá-los. Eles decidem fazer o check-out em horários diferentes para evitar serem suspeitos. De volta a São Francisco, Frank volta para seu apartamento e vai dormir. O que ele passou nas últimas 24 horas o enfraqueceu profundamente. Ed vem ao encontro de seu amigo e fica feliz em vê-lo vivo, mas Frank não mostra nenhum interesse em suas preocupações. Frank também recebe uma carta oficial da polícia japonesa sobre um funeral para Laura e seus filhos mortos. Ele então vai à delegacia e identifica os cadáveres como sendo de sua família. Quando ele termina, a tristeza de Frank se transformou em raiva. Ele quer vingar os japoneses por matarem sua família inocente. Ele tem a oportunidade perfeita para fazê-lo. Quando o príncipe e a princesa coroados japoneses chegam a São Francisco. Ao voltar para casa, Frank recebe uma ligação de Juliana, mas termina abruptamente. Ele a culpa pelas mortes e não quer se associar a ela, até que sua raiva se acalme. Em outro lugar, o Obergruppenführer recebe uma ligação de Joe, e pergunta se ele encontrou mais rebeldes na lanchonete, referindo-se a Juliana. No entanto, Joe mente, alegando que não suspeita de ninguém, mas quer esperar uma semana para confirmar. O Obergruppenführer ordena o contrário porque os rebeldes já deveriam ter chegado. E sua ausência significa apenas que eles entenderam o plano nazista. Joe concorda e vai a um posto de gasolina para se preparar para a viagem de volta para casa. Então, somos apresentados a outro soldado nazista, Marshall. Ele é conhecido por matar centenas de rebeldes ao redor da zona neutra, e é um seguidor absoluto da propaganda nazista. Ele suspeita de Joe e pede seu cartão, o que faz com que os dois entrem em uma discussão. Depois de confirmar a identidade de Joe, o homem mostra a foto de Alan para um espectador. Ele é o agente enviado para investigar o desaparecimento de Alan. Joe rapidamente encontra Juliana no restaurante e conta a ela sobre seu encontro agitado com outro espião nazista. Eles não têm mais tempo para rodeios e precisam fugir o mais rápido possível. A princípio, eles procuram o corpo de Alan na represa e o descartam para que Marshall não o encontre. Enquanto isso, Marshall vai à livraria que Alan costumava visitar. O proprietário Cal afirma que não sabe de nada até Marshall trazer um cartão com sua verdadeira identidade. Acontece que Cal é um refugiado rebelde de Ohio. Para salvar sua vida, o homem conta a Marshall sobre uma garota que veio comprar a Bíblia, por sugestão de Alan, apesar de obter as informações que queria. Marshall não poupa Cal e acaba com sua vida. Não apenas isso, mas ele faz uma declaração pendurando seu cadáver na frente de qualquer pessoa, e ordenando que o deixem apodrecer. Depois disso, ele continua sua busca, e acaba do lado de fora da lanchonete em que Juliana trabalha. Um estranho afirma que sabe onde Alan está, mas pede dinheiro em troca pela informação. Marshall o faz contar tudo o que sabe e parte para a ponte. Depois de descobrir que foi o último lugar em que Alan foi visto. De volta a São Francisco, o príncipe e a princesa coroados estão passeando por um parque, com muitos vereadores. Após o evento, o príncipe conta à princesa em particular sobre suas preocupações em relação às crescentes tecnologias nazistas. Eles superaram o Japão de muitas maneiras e precisam ser interrompidos antes que outra guerra mundial estoure após a morte de Hitler. Na cena seguinte, vemos o ministro do Comércio Tagomi conversando com um cientista nazista chamado Wigner. Eles estão aqui para fazer um acordo muito importante, que pode ter um enorme impacto na história mundial.
Wigner conhece a receita de uma bomba atômica que os nazistas possuem, mas o Japão não tem. Ele está disposto a compartilhar a receita com o ministro da Ciência japonês para que o país esteja pronto caso sejam atacados. Tagomi pede a Wigner que entregue a receita ao ministro da Ciência japonês no dia do discurso do príncipe herdeiro, porque é quando todos vão se distrair. O príncipe e a princesa coroados vão ao encontro do embaixador nazista para discutir o discurso que o príncipe está prestes a fazer para uma multidão de moradores de São Francisco. O embaixador sugere que eles cancelem o discurso, pois pode não ser totalmente seguro, mas o monarca confia na equipe de Kido para garantir total segurança. Ninguém ousaria encostar um dedo nele, afinal, ele é o príncipe de todo o Império Japonês. De volta à cidade de Kanon, Joe e Juliana estão descartando o carro de Alan, quando encontram um mapa dentro. Um lugar marcado desperta seu interesse, e eles decidem viajar para ver o que é. Ao mesmo tempo, Marshall chega à ponte e encontra um desenho de Juliana, que ela havia deixado cair quando estava aqui com Alan na noite passada. O erro pode custar sua vida, mas ela está ocupada explorando o local mapeado com Joe. Acontece que é um campo onde os revolucionários são presos e torturados. A visão horrível de uma mulher morta acorrentada sacode os dois. Ao lado do cadáver há uma lista de revolucionários que foram mortos ou ainda não foram capturados. O nome de Trude também está lá, mas o que mais o choca é o nome do dono da lanchonete, Lamuel. Isso significa que a pessoa com quem Juliana tem trabalhado até agora também é rebelde. Marshall está na lanchonete com Lamuel, perguntando se ele viu Juliana pelo bairro. A proprietária revela que ela trabalhava para ele, mas mente sobre seu desaparecimento há alguns dias. Enquanto isso, Frank ainda não está no estado de espírito certo. Ele continuamente tenta obter mais informações sobre o príncipe japonês ouvindo rádio sem parar. Então, nós o vemos fazendo uma arma para si mesmo porque ele trabalha em uma fábrica que fabrica suas peças. Ed pergunta para que ele precisa, mas Frank não responde. Mais tarde naquele dia, Ed pega Frank praticando tiro em seu apartamento. Ele pergunta cuidadosamente se Frank está planejando assassinar o príncipe coroado, mas não obtém resposta novamente. Ed diz a Frank para pensar em cada passo que ele dá, porque ele não será perdoado pela polícia se fizer algo irracional. Na cena seguinte, Joe e Juliana estão voltando para o restaurante antes de Marshall os parar. Juliana corre por sua vida e se esconde dentro de uma casa abandonada, enquanto é seguida por ele. Depois de alguns minutos de busca, eles ficam cara a cara e Marshall está a segundos de explodir a cabeça dela com sua espingarda. Mas nesse momento, Joe vem em seu auxílio e nocauteia o nazista antes de fugir com Juliana. Eles se escondem dentro de uma casa próxima, enganando Marshall a supor que eles fugiram. Só depois que ele vai embora em seu carro, eles suspiram de alívio. Para buscar refúgio, eles vão para a casa de Lamuel. Ele ouve a história deles antes de pedir o filme que ela recebeu de Trude. No entanto, Juliana insiste que só entregará o filme ao homem do Castelo Alto, porque não confia em mais ninguém. Lamuel promete trazê-los ao homem principal na manhã seguinte. Joe então nos surpreende contando todas as informações para Obergruppenführer Smith. Mas ele não conta sobre a parte em que ajudou Juliana. Amanhã chega e Lamuel leva Joe e Juliana para uma caminhada na floresta. No entanto, no meio do caminho, eles são cercados por um grupo de revolucionários que reconhecem Joe como um espião. Ele prova sua inocência mostrando a eles o filme que ele não teria trazido se fosse um espião. Além disso, Juliana também está do seu lado, já que ele a ajudou várias vezes contra os nazistas. Lamuel pede desculpas pela desinformação e pede que eles vão para um lugar do outro lado da colina, para ficarem longe de Marshall, que está procurando desesperadamente por eles. Em outros lugares, Wigner está preparando um microfilme, com informações sobre como fabricar uma bomba atômica. Ele deve entregar este filme ao ministro da Ciência japonês, durante o discurso que está prestes a ocorrer em breve. Horas antes do discurso, Frank compra um monte de balas com o nome de um japonês que mora no Tibete. O dono da loja o ajuda quando lhe oferece uma quantia absurda de dinheiro. Ed encontra a arma carregada e tenta impedir Frank de fazer algo estúpido. Na luta que se seguiu, Frank é baleado no ombro, mas consegue trancar Ed dentro de uma sala e fazer o seu caminho para o discurso. Juliana está tentando roubar um carro para fugir, mas Marshall a pega em flagrante. Ela vai embora com pressa, fazendo com que ela entre em um acidente que a queima viva. Marshall inspeciona seu cadáver em chamas antes de confirmar que ela está morta. O que ele não sabe é que foi um plano de Joe e Juliana para tirá-lo de suas costas. Quando tudo se acalma, Juliana liga para Frank, mas Ed atende.
Ele conta a ela tudo o que Frank tem feito, levando-a a pegar o próximo ônibus para São Francisco. Joe a observa em estado de choque e se sente traído. Enquanto isso, em São Francisco, o discurso do príncipe finalmente começa. Wigner está na multidão prestes a entregar o microfilme ao ministro da Ciência. Em algum lugar próximo está Frank se preparando para se vingar. Enquanto ele puxa a arma lentamente, alguém atira no príncipe antes dele. O episódio termina quando ele observa o príncipe ferido com espanto.